Muito boa noite. Mais uma live de terça e hoje nós vamos falar sobre rivalidade entre irmãos. Então a gente vai começar. Eu queria dizer para vocês que é muito comum, a gente sabe que isso faz parte de um processo, rivalidade entre irmãos faz parte do processo. Os irmãos, eles são, as crianças brigam entre elas, as crianças disputam entre elas, então isso é um processo natural. O problema é quando esse processo se potencializa. E a gente vai falar aqui um pouquinho de como as coisas chegam até essa situação. Então, aquela coisa, você não gosta mais de mim, só ele pode, porque só ele, né? Comigo você não faz igual, você dá muito mais atenção para ele. São frases que você vai encontrar aí na sua rotina quando você tem dois filhos. E isso não necessariamente mais velho ou mais novo, podem ser gêmeos também, tá? E você vai ter essas falas recorrentes. Na verdade, o sentimento, né, da criança é um silêncio interno de que parece que ele não tem motivo, porque você sempre faz de tudo para ser tudo igual. Mas para ele tem motivo, né? É uma dor silenciosa de alguém que perdeu um lugar especial que ele tinha. Aquele lugar era dele e ele perdeu esse lugar. Então é uma dor silenciosa dessa criança. E a gente vai falar exatamente disso. O que está por trás de um ciúme? Na verdade, o ciúme é uma expressão de ameaça dentro desse vínculo afetivo familiar. Criança se sente ameaçada, né? Na teoria do apego, a criança precisa ser vista, valorizada e segura emocionalmente. E essa segurança emocional, ela se abala no processo do nascimento de um irmão. Quando nasce esse irmão, a criança que está mais velha, né, que já existe, ela tem um forte sentimento de abandono, ou seja, eles vão me abandonar, e um forte sentimento de substituição. Eles me substituíram. Eles querem é, fazer para ele aquilo que eles faziam para mim, ou seja, para mim não vai ter mais nada, só vai ter para eles. E esse sentimento não é fácil de perceber. E a criança vai trazer através de comportamento. Então, eu não sou bom bastante, passa pela cabeça dele. Eu não sou importante, passa pela cabeça dele. Isso são esquemas emocionais infantis que podem formar uma dor muito intensa e ele carregar isso para a vida. Qual que é esse impacto emocional? Qual é o impacto emocional para essa criança? Então, ela ainda é uma criança imatura. Muitas vezes ela não consegue expressar o que ela sente de forma verbal. Mesmo sendo uma criança de 6, 7, 5 anos, é uma criança que tem ainda dificuldade de se expressar. E quando a gente fala em expressão de uma rivalidade fraterna, é difícil a criança dizer: eu não gosto dele, ele ocupou o meu espaço, porque é duro para ele dizer isso também, né? Mas assim, ele não consegue dizer, eu tô com medo que vocês não olhem mais para mim, eu tô com medo que vocês não me amem mais. Seriam essas as expressões que eles deveriam falar, porque é assim que eles se sentem, né? Então, a criança, ela não consegue dizer o que ela faz, birra. Ela faz birra, ela traz comportamento de provocação, ela traz, muitos trazem comportamentos agressivos, às vezes não com a criança, mas com a família, e os comportamentos de oposição, desafiadores, eles são desafiadores. Eu sempre falo, quando nasce um bebê, a gente precisa daí para esse irmão mais velho ou irmã mais velha, 30 de 30 a 90 dias para ele se adaptar a essa nova rotina e ele entender que o espaço dele não foi tomado, que ele não foi substituído, que ele não vai ser abandonado, porque é tudo isso que passa por dentro dele. Então, na verdade, toda a comunicação que essa criança tem, ela vai para o comportamento, e comportamento, ele está dizendo alguma coisa. Eu sempre digo para vocês, observem o comportamento do filho de vocês. Ele está falando através desse comportamento. E no nascimento de um bebê, a gente tem fala nesse comportamento. O que ele quer dizer? Que ele está sofrendo, que não está fácil para ele. Assim como não é fácil para ninguém receber um novo ser em casa, tá? Então, assim, nós, enquanto pais, eu tive duas filhas, uma tinha 5 quando nasceu a segunda, e foram 90 dias terríveis na minha casa, que eu não reconhecia a minha filha. Ela era um doce de menina, pediu absurdamente a chegada da irmã. Quando a irmã chega, ela se transforma a nível de
vários comportamentos mudaram, agressiva comigo, arredia, chorona, apresentou comportamento de birra, comportamento regressivo. A gente tem muitas coisas que podem vir a acontecer. Mas, por exemplo, a primeira coisa que a gente sente é culpado. A gente sente culpado. Putz, o que que eu fiz de errado? O que que eu tô fazendo de errado? E, na verdade, a gente não tem que se sentir culpado, porque não tem culpado. É um processo. E a verdade é que a culpa nos paralisa. E a gente não tem que se paralisar frente a essa situação. A gente tem que ter a consciência do que está acontecendo e arrumar estratégias para resolver isso. E aí que eu entro, e eu vou trazer um pouco de estratégias para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que identificar que seu filho está sofrendo. Ponto. Ele está sofrendo, ele está em processo de sofrimento. E você tem que reconhecer isso, você tem que dizer isso para ele. Filho, eu entendo que você deve estar com medo, que a mamãe não te ame mais, que você acha que o seu irmãozinho ou sua irmãzinha vai ocupar o seu espaço. Eu sei que ele é chorão, eu sei o quanto é difícil, né? Que ele ocupa muito meu tempo, mas a mamãe te ama e vai continuar te amando. Pronto, a gente está entendendo o que ele está sentindo e dizer para ele: eu sei que é uma fase difícil, vai ser difícil para você e está sendo difícil para mim também, né? Tá tudo novo, tá tudo diferente, a nossa rotina mudou, as coisas mudaram, então assim é natural todo mundo ter dificuldade e coloca ele nesse processo. Eu entendo que você também está com dificuldade, então esse é o primeiro ponto. Não minimize dizendo: ah, você já é grande, você tem que entender. Cara, ele tá com uma dor interna. Ele não tem que entender essa dor interna, sabe? É difícil para ele. Então, não minimize dizendo: ah, você é grande, você. Não, você já. Você dizer para a criança: você já é capaz, você consegue entender, você. Assim, eu sempre digo: mostre as vantagens de ter um irmão mais velho, da idade que ele tem, é uma coisa, você desvalorizar ele pelo sentimento que ele está sentindo é outra. Então, você dizer para ele, você já é grande, tem que entender, você está minimizando aquilo que ele está sentindo. Ele não é grande o suficiente para entender. Ponto. Né? Eu sempre dou uma dica quando a gente tem uma rivalidade, principalmente na disputa de uma pessoa, por exemplo, de um pai ou de uma mãe, que a gente faça o dia do filho único. E na verdade não é o dia do filho único. Você tem que ter tempos de filho único na sua casa. 10 minutos para você ter com cada filho individualmente vai te fazer a diferença. Então, assim, não é tempo igual, porque a gente sabe que um bebê demanda muito mais tempo, mas é um tempo de qualidade, né? É um tempo que seja único para aquele filho. E quando você está com um filho mais velho, por exemplo, por 10 minutos, é um filho mais velho por 10 minutos de qualidade, fazendo o que ele gosta, sentando no chão, brincando, conversando sobre algo importante, levando ele a fazer algo que é legal para ele, né? E instituir, por exemplo, filho único, o dia do filho único, eu gosto de fazer quando a criancinha já é maior, né? Quando a gente tem aí uma criança de 3, 4 e um irmão mais velho. E aí, o que a gente faz? Por exemplo, eles disputam muito na presença da figura materna, da mãe. Então, eu falo para a mãe: mãe, a gente vai fazer o dia do filho único. No sábado você sai com um A, no domingo você sai com um B. Mas sai para fazer coisas que eles gostam. A gosta de ir no parque, então nós vamos no parque. B gosta de ir no shopping, então nós vamos no shopping. E você determina tempo, e esse tempo pode ser 30, 40, 50 minutos, uma horinha que você faça. Isso também vai ajudar eles a entenderem que eles também são especiais, né? O que é muito importante, evite rótulos, evite comparação. Então, seu irmão não era assim quando quando ele tinha a sua idade, por exemplo, né? Seu irmão nunca fez isso, aí você vai diminuindo o menor, né? Ou você diz pro mais velho que o primo dele nunca fez isso. Olha, o vizinho teve uma irmãzinha e ele não tratou a irmãzinha dele desse jeito. Você está comparando ele a um vizinho, tá? A um primo, a sei lá quem. Então, assim, não é legal você fazer isso porque você está cristalizando os comportamentos de embate entre eles. Você está colocando um contra o outro, né? Você coloca o quanto um é melhor que o outro, você coloca eles em conflito direto. Isso não é legal, né? E o que é legal também, que é outra dica que eu coloco, coloque o maior, mais velho, para participar da rotina do mais novo de forma
mais prática, mais intensiva. Então, vamos lá. Que valorize ele. Então, me ajude a fazer a troca. Me ajude, separa a fralda, separa o lenço umedecido, eu vou tirando, você vai me dando, tipo um suporte. Me ajuda a escolher a roupa que a gente vai colocar na sua irmãzinha. Esse tipo de escolhas, né, de demanda de importância, é como se ele fosse importante nesse processo. Isso vai aproximar ele da figura do irmão, principalmente quando o irmão acabou de nascer. E o que é o nosso objetivo aqui? Que você desenvolva a segurança emocional, né? Ele precisa ser amado, ele precisa perceber que ele é amado, não só o piquititico, mas o grande também, né? Ele tem que ter senso de pertencimento, ele tem que saber que ele é importante nesse processo, principalmente do cuidado com o irmão, e tem que ter um equilíbrio em cuidar. Nem sempre, tempos iguais são qualidades iguais. Eu já tive pessoas me falando: olha, minha mãe sempre era assim, tudo foi equilibrado na minha casa. Então, se eu fazia tênis, minha irmã tinha que fazer tênis. Se a minha irmã fazia natação, eu era obrigada a fazer natação, porque tinha que ser igual para todo mundo. Essa igualdade, ela não valoriza, essa igualdade não ajuda. A gente tem que valorizar a escolha de cada um. Eu gosto de fazer tênis, a minha irmã gosta de fazer natação. E tudo bem, o importante é que cada um escolha um esporte. Então, você precisa dar, né? Não só a igualdade, mas você precisa dar aquilo que é importante para cada um. Então, cuidado nas questões da igualdade, porque na igualdade vocês sufocam um ou sufocam o outro. Muitas vezes a gente vê roupas iguais, por exemplo. Para gêmeos é muito comum, mas eu já vi crianças que vestem a de 5 igual da de 2. Gente, o cara de 5 anos, ele já tem opção de escolha, o de 2 ainda não. Então, por que eles têm que se vestir igual? Porque você, provavelmente, a mãe escolheu a roupa igual. Não, foi ele que pediu a roupa igual do irmão. Aí, beleza, tudo bem, é uma escolha dele. Mas quando a gente percebe, não igualem, né? Mesmo quando a gente fala de cuidados de casa, por exemplo, quando eu falo, gente, tem que dar a responsabilidade para as crianças. A responsabilidade do filho de 5 é diferente da responsabilidade do filho de 2. O filho de 5, ele pode, por exemplo, tirar um pó, ele pode, por exemplo, pegar a roupa do cesto, levar a roupa no cesto da lavanderia. O filho de 2, ele vai organizar a caixinha de brinquedos, vai ajudar a cuidar do brinquedo, a pôr o sapato dele na sapateira. É isso, né? Levar, arrastar a malinha dele até a sala, até o quarto, quando ele chegar da escola. Então, a gente tem idades diferentes, demandas diferentes, nunca vão ser iguais. Nunca vão ser iguais, a não ser que eles sejam gemelares, tá? Que a exigência é a mesma. Então, cuidado. Eu quero que você passe a partir de hoje a reservar 10 minutos do seu dia para cada filho individualmente. Isso vai fazer muita diferença na sua rotina. E eu quero que você entenda que, apesar de 2 filhos saindo do mesmo ventre, feito pelas mesmas pessoas, são extremamente diferentes. Respeite a diferença dos filhos de vocês, porque assim eles não vão entrar em embate. Muitas vezes a rivalidade em excesso ela está sendo mantida e alimentada pelo comportamento que os pais mantêm em casa. Certo? Gente, acho que é isso. Eu estou à disposição, se vocês precisarem. Podem fazer comentários aqui, curtam, sigam o canal. Vai ser importante a gente crescer aqui também. Combinado? Beijo grande e a gente se vê na próxima terça.